O programa Top Tour sempre busca o melhor em qualidade de vida, o melhor em viagens, o melhor diversão em lazer. Por isso nós viemos hoje aqui ao restaurante Sushi Ki, restaurante de comida gastronomia oriental. E olha aqui, juntamos um pessoal aqui que gosta muito de correr. É o pessoal da Ego Run. Esse pessoal aqui participa de maratonas, participa de eventos, viaja para fazer corridas. Por isso que nós viemos aqui também saber como que funciona essa história. As nossas repórteres, a Cristiane e a Mariana, as duas que cuidam das nossas viagens na loja da Top Tour, lá no Shopping Avenida Center, vieram também saber um pouco mais sobre essas pessoas. Nós temos aqui nutricionista, nós temos o Alessandro, que é o proprietário do Sushi Ki, nós temos o Eduardo, que é do Ego Run e também é personal trainer, e o outro Eduardo, que é fisioterapeuta. Então, vou passar a bola aqui para eles agora e vamos saber um pouco mais sobre qualidade de vida, alimentação, viajar e correr. Eduardo, para você que é personal trainer, trabalha nessa área de assessoria esportiva, para quem está querendo começar uma atividade esportiva, especificamente na corrida, quais são as dicas, o que você aconselha para a pessoa fazer? Bom, o importante, acho que primeiro de tudo, é a pessoa querer praticar a atividade e com cautela, né? Geralmente a gente observa as pessoas querer praticar a corrida e coloca um tênis, sai correndo de qualquer maneira, aí acaba exagerando e não volta às vezes nunca mais num parque, numa academia, né? Então o ideal é procurar um profissional, se orientar, passar por uma avaliação médica, ver como está a sua situação, né? Para depois poder realmente inserir. Qual que é a melhor forma hoje? É você poder pegar e intercalar a corrida com caminhada, né, para você não ter uma sobrecarga muito grande e, consequentemente, você vai praticando isso, você vai tendo benefício da corrida, você consegue aumentar gradativamente a distância, o tempo que você vai praticando de uma forma saudável, onde o seu organismo realmente ele consiga absorver essa carga de trabalho e aí sim você pode realmente desfrutar do bem-estar da corrida que todo mundo fala, né? Então, o interessante acho que é a cautela, você pegar e ter um pouco de cautela para realmente poder praticar uma atividade com segurança. E aí sim, pegar e procurar o profissional para poder te orientar o quantas vezes você correr, como você correr, que a gente tem exercícios educativos para corrida, né? Tem uma quantidade ideal, né, ou próximo do ideal para você tá começando, aí sim você poder gradativamente aumentando, né, e sair aí correndo pelas ruas. Viu, Eduardo? A gente sempre escuta falar em notícias, reportagens de todos os tipos dizendo assim, que a corrida ela é viciante. Eu queria saber de você, isso é mito, isso é verdade? Por que ela é tão viciante assim? Eu sou suspeito, né? Porque então eu posso dizer que eu sou um viciado. Eu sou um viciado em corrida, sou um viciado em atividade física, né? Sou personal. E realmente a corrida ela te dá uma satisfação muito boa, né? Você tem quando você termina, às vezes você está correndo, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? E quando você termina, você realmente vê assim que a sensação é maravilhosa. Você tem uma descarga hormonal muito boa, uma sensação de bem-estar mesmo, né? E você não consegue ficar sem. Né? A gente tem alunos do grupo assim que quando não corre parece que não tá bom. Eles querem estar junto das pessoas, dos amigos que ali estão correndo, então ela vicia de verdade. Até tem vários artigos, já teve vários programas, né, em rede nacional que mostrou até estudos sobre o vício na atividade física. E realmente é uma coisa que vicia, né? Então quem começar a correr, toma cuidado, porque o bichinho pega. Para você que está vendo e ouvindo o nosso programa Top Tour, é uma satisfação muito grande estar aqui com profissionais tão competentes da Ego Assessoria Esportiva, né, Eduardo? E agora eu vou conversar um pouquinho com outro Eduardo, que é fisioterapeuta, né, Eduardo? Fala pra gente um pouquinho como que é esse teu trabalho junto aos seus pacientes. Eu trabalho basicamente com fisioterapia esportiva e dentro disso aí, qualquer atividade física proporciona algumas lesões. Dentro dos meus pacientes, a grande dificuldade é deixar o paciente sem correr. Agora imagina uma pessoa, como o professor Eduardo falou, Eduardo Gonçalves, disse, uma pessoa viciada em corrida apresenta uma lesão que merece um certo tempo para recuperação. Deixar essa pessoa fora da corrida é muito judia da pessoa, a pessoa não gosta, tem problema com insônia às vezes. Então assim, nosso trabalho é tentar fazer com que essa pessoa retorne o mais rápido possível para a atividade. É muito importante trabalhar tanto a parte psíquica, a parte corporal, a lesão em si, não podemos também que é importante para essa pessoa voltar o mais rápido possível. O que o professor Eduardo falou agora há pouco com relação à preparação, vai toda essa parte aí que ele falou que tem que ter importante, ou seja, não é só pegar o tênis, colocar no pé e correr, tem que se preparar, tem que ter metas, tem que ser aos poucos, preparando, cada vez o volume de treino, cada vez a carga vai ser melhor e as lesões vão diminuir.
Você, como fisioterapeuta, você consegue visualizar na prática mesmo essa mudança psicológica do paciente, essa questão do bem-estar, de como isso vai se transferindo para a parte física? Valia muito, valia muito. A gente consegue comparar muito a pessoa sedentária e a pessoa que já está há algum tempo correndo. A pessoa sedentária, normalmente, assim, ela não se importa muitas vezes de ficar fora da atividade, a pressa talvez não seja tanta, mas assim, uma pessoa que é viciada em corrida e que gosta, que tem um prazer em correr, que precisa muitas vezes correr, por alguma doença, uma patologia, ela sente muita falta da corrida. É interessante sempre estar trabalhando a parte psicológica dessas pessoas. Eu vejo muita dificuldade com alguns pacientes, querer voltar antes da hora. A gente consegue, uma pessoa que quer voltar antes da hora não está preparado, a lesão não regrediu, então assim, é muito complicado segurar isso. Mas o resultado normalmente se torna benéfico. Quando a pessoa, você coloca um paciente e volta a correr, a pessoa te liga, eu corri 13 km hoje, foi 10, ou estava correndo 5, hoje eu corri 9 sem dor. Mas a partir disso, trabalhar isso aí é muito prazeroso, ter essa volta, mas tudo depende do tempo, cada lesão tem que ser avaliada com a sua individualidade. Obrigada. Bom, vocês viram aí, as dicas são super ótimas, tá? Todo mundo tá convidado a conhecer de perto o trabalho desses dois profissionais aqui. E lógico, vir para a Top Tour para aprender sempre dicas saudáveis, de boa alimentação, qualidade de vida, sempre com muita alegria. Obrigada, viu, gente? Nós estamos com a nossa nutricionista Claudine. Eu queria saber um pouquinho de você, quais são os benefícios da culinária japonesa, como o salmão, o gengibre e o shiitake? Bom, esses 3 alimentos que você elencou, eles são considerados alimentos funcionais, né? Os alimentos funcionais, eles são caracterizados, eles previnem doenças, né? Então, por exemplo, o salmão, né? O salmão, existem mais ou menos uns 12 benefícios, né, que ele traz para a prevenção de doenças, como por exemplo, a imunidade, né, o ômega 3, né, que é essencial para quem faz atividade física, né, são alimentos anti-inflamatórios, tá? Então contribui aí com a atividade, né, o músculo, tá? Vitaminas, tá? Então essas vitaminas elas auxiliam a imunidade, tá? Então o salmão também fortalece, né, o coração, né? Então ele controla o colesterol, então ele auxilia no triglicérides, né? Então previne também a pressão arterial, o diabetes, né? Quem tem diabetes tem que cuidar muito bem do coração, né? Porque pode ter algum futuro, algum problema cardíaco, né? Algum acidente vascular cerebral. Então, o salmão, mais ou menos, são esses benefícios, né? O shiitake, né? Que é riquíssimo em proteína. Então, para quem faz atividade física, ele né? Pode ser considerado aí um grande aliado, né? Aos exercícios. Além também de ser um protetor, né, contra os tumores, tá? E os fungos. Então ele tem atividade antifúngica, tá certo? E o gengibre, né, além de fortalecer também a imunidade, ele é considerado um auxiliador, né, para queima de gordura, tá? Mas se não tiver uma atividade física e uma dieta equilibrada, né, ele não vai favorecer. Tá certo? Então o gengibre também facilitaria nisso. Então você recomenda a gastronomia japonesa para quem pratica esportes? Com certeza, né? Ela vai favorecer muito na atividade física, então nada como uma alimentação saudável para contribuir com isso. Nós estamos com o Alessandro, que ele é dono do Sushiki. Alessandro, o que te levou à prática desse exercício? Eu acho que como a maioria tem um objetivo, assim, não só contra o sedentarismo, mas a perda de peso. Então eu tive uma viagem e assim, eu tenho um amigo até que está presente que foi bem responsável pelo ganho de peso. E foi quando eu voltei de uma viagem que eu fiz com o Newton e assim, com um peso assim um tanto frustrante. E foi quando eu procurei começar a correr, mas assim, totalmente sem orientação. Então assim, tomei algumas coisas que não deveria estar tomando com a proposta de emagrecer rápido, comecei a correr sem orientação, tive algumas lesões, tive uma lesão até grave no joelho, que ainda me faz lembrar essa lesão toda vez que corro, mas assim, o principal propósito foi perder peso no início. Só que essa atividade fez com que, como já foi falado aqui antes, fez com que adquirisse um vício
que a gente ganha, só tem a ganhar com isso, né? E juntando tudo isso, eu acabei me condicionando a me reeducar, não só com relação à prática de esporte contra o sedentarismo, mas também com relação à quantidade de comida, o que comer, diminui a quantidade de porcaria. Você passa a comer... Eu tenho uma dificuldade muito grande de alimentação regular com relação a horário determinado. Meus horários são um tanto quanto... Não faz parte da rotina. O meu almoço não é sempre o mesmo horário, meu jantar não é sempre o mesmo horário. Então, isso fazia com que eu tivesse uma variação de peso para cima ou para baixo com uma certa frequência. E com a prática, com essa prática da parte da corrida, eu passei a fazer, tive a informação da Ego, que foi quando a gente procurou o Du, eu procurei o Du, e a gente passou a fazer um acompanhamento. E aí foi quando realmente aí a gente entra nessa de corrida, e aí a gente não sai mais. Tive uma lesão leve, né? Foi quando aí eu fui atrás do Du, fisioterapeuta também. Então, assim, você começa a ter certos cuidados com a saúde que você acaba se policiando mais. É um absurdo ficar 15 dias sem correr para se recuperar de uma lesão por conta da corrida. E como é que você vai fazer isso? Você tem que aceitar que isso vai ser uma coisa que vai ser melhor para você. Você tem que aprender a administrar essa ansiedade que você sente por conta dessa falta que a corrida nos dá, e aí a gente vai administrando. Então eu acabei emagrecendo mais do que eu devia, né? Com o acompanhamento eu passei a estar num peso estável, aprendi a comer melhor, e eu sou suspeito com relação à alimentação, né? Eu tenho assim várias opções praticamente dentro de casa, né? Então, assim, o Sushiki, ele me dá a opção, me dá o prazer de poder comer o saudável, e muitas vezes eu tendo essa alimentação, sempre tendo essa alimentação em mãos, muitas vezes eu deixava de lado. Então, hoje eu tenho um prazer maior em me controlar e me alimentar melhor em prol de uma vida mais saudável. A prática de esporte proporcionou essa organização e eu sou suspeito, volto a repetir. Sushiki assim, pro corredor, para quem come bem, pode comer sem medo e com certeza vai ter uma alimentação muito saudável. Então você disse que hoje, com a alimentação e a prática do exercício, você alcançou o seu objetivo? Com certeza. O exercício, ele me propôs um prazer e um respeito com o meu corpo, com o nosso corpo, que até então eu não tinha, né? Respeitar horários de alimentação, da ingestão de líquido, principalmente de água, que é uma coisa que eu sempre fiz, mas nunca regrado. Então eu acredito que sim, eu acredito que eu, como um praticante de corrida, apesar de ser muito, muito novo, praticamente um bebê gatinhando no meio desses corredores, que assim, a gente tem vários exemplos que são assim, servem de modelo para que a gente possa estar nos orientando. E você, juntamente com a Top Tour, vai numa maratona em Foz do Iguaçu? Fala um pouquinho pra gente. A intenção agora é a gente juntar um pessoal. Agora em setembro a gente tem uma proposta de ir para Foz, né? Lá vai ter a maratona, revezamento e 11,5. Então eu particularmente estou me propondo a ir com um parceiro para que a gente possa fazer os 42 no revezamento, né? 21. Pessoal, agora que a gente já aprendeu um pouco mais sobre qualidade de vida, sobre alimentação saudável, sobre correr, sobre prática de esportes, eu também acho que eu vou colocar um pouquinho minha mãozinha na consciência, apesar de que vocês me acompanham aí viajando o mundo. É difícil, né? A gente chega lá na Alemanha, aquele Eisbein, um chopinho gelado, chega nos Estados Unidos, prime ribs com molho barbecue, hambúrguer grelhado, olha aqui, chega no Sushiki, a qualidade do sushi com shiitake, realmente difícil manter o peso. E como o Alessandro mesmo falou, eu sou um dos culpados aí por ele estar nessa vida, então eu acho que agora ele também vai
de repente me incentivar a entrar nessa vida também, ficar um pouco saudável, mas enquanto eu não entrei, eu vou pedir minha cervejinha gelada e vou acompanhar eles aqui no sushi. Bom apetite a todos, boa corrida, boa saúde, boa viagem. Então viaje com quem viaja, vem com a gente, vem com a Top Tour para Foz do Iguaçu. Wrong or resolute, but in the mood to obey. Station